Bom, eu estou aqui com Matheus Pereira do Prado, fisioterapeuta e gestor da clínica da Doutor Hérnia. E hoje nós vamos falar sobre saúde, sobre tantos problemas hoje que existem, né? Com certeza, Toninho. Um prazer estar aqui. Meu Deus, o prazer é todo meu. Para conversar um pouquinho contigo, com os ouvintes da Rádio Caçula e falar um pouquinho sobre saúde, mas em especial a saúde da coluna vertebral, né? E você também é fisioterapeuta, né? Exatamente. Sou fisioterapeuta e já estou na rede Doutor Hérnia, né? Doutor Hérnia é uma franquia. Já estou na rede Doutor Hérnia há 7 anos. 7 anos? 7 anos. A rede Doutor Hérnia, né? A franquia Doutor Hérnia, ela completou 10 anos de existência esse ano. Então já são 10 anos aí como franquia, mais de 130 clínicas espalhadas pelo Brasil. E aqui em Três Lagoas a gente já tem uma clínica que vai completar 2 anos. Que maravilha, hein? E tem atendido muitos pacientes? Muitos pacientes. Porque os problemas de coluna hoje assolam a população. Parece que tem uma maior índice, né, doutor? Sim. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% da população mundial tem ou vai ter problema na coluna. Sério? E justamente por causa das demandas, né, que nós temos no nosso trabalho. Alguma coisa? É um dos fatores. Postura, a demanda de trabalho em termos de carga, peso, relacionado com sentado a postura, inteiro, exato, né? Sedentarismo, obesidade, fatores como, por exemplo, o alcoolismo, o tabagismo, né, o cigarro e o álcool, eles podem influenciar também a coluna, porque eles envolvem a questão da circulação sanguínea, que esses são fatores, por exemplo, que diminuem a circulação sanguínea e chega menos nutrientes para os ossos, para as articulações e, consecutivamente, para o disco intervertebral na nossa coluna. Isso faz com que ele fique mais frágil. Então, pessoas que fumam e bebem, por exemplo, têm maior possibilidade de ter uma hérnia de disco, para ter uma ideia. E o que a gente pode fazer nesse caso para melhorar tudo isso? Bom, a primeira coisa é ter a consciência de que se você está sentindo uma dor, isso não é normal. Né? Então, sentir dor é um alerta do corpo de que tem alguma coisa errada. E no fato de você estar sentindo dor, não pode normalizar isso. Né? Sentir dor não é normal. Então, se está sentindo dor, ter a consciência de que tem alguma coisa de errado. Tendo isso, uma coisa de errada, procurar um especialista, alguém que já trabalhe na área, alguém que seja referência. Nesse caso da coluna, nós da Doutor Hérnia somos a maior referência que tem hoje no tratamento conservador de problemas da coluna. E com isso fazer uma consulta para a gente entender quais são os fatores que estão causando essa dor. Pode ser que o que a gente precise fazer seja apenas preventivo, né, para justamente evitar que a pessoa tenha um problema mais grave, mas também pode ser uma questão de um tratamento, que aí depende justamente da avaliação para a gente saber qual a gravidade e tudo que envolve o quadro. E qual o outro tratamento que vocês fazem além da coluna? Então, basicamente, nós trabalhamos com o tratamento da coluna vertebral, tanto da região cervical, do pescoço, né, quanto da região lombar, que são os principais pontos, as principais referências anatômicas que surgem as hérnias de disco, por exemplo. Só que quando a gente faz um tratamento voltado para isso, nosso objetivo primário não é só esse. A gente acaba gerando a recuperação de outras estruturas que estão vinculadas à coluna, como, por exemplo, o famoso nervo ciático, problemas posturais. Às vezes a pessoa tem ali uma escoliose leve ou algum desequilíbrio no corpo dela, que com o nosso tratamento a gente acaba corrigindo por tabela, digamos assim, né? Foca em algo e acaba corrigindo o outro. Que legal. E além disso, vocês fazem também, vamos supor, pilates, esse outro tipo de... O pilates é uma das bases, tá, que a gente usa no processo do nosso tratamento. Ai, tá? que legal. Por quê? Porque a gente entende que o nosso corpo ele consegue se equilibrar quando todas as estruturas estão equilibradas. E não adianta eu focar apenas em um ponto,
como por exemplo uma articulação só, ou somente a própria hérnia de disco, no caso de um paciente com hérnia de disco. Se eu não tenho uma estrutura que sustente aquilo que eu fiz, o problema pode voltar. Então, dentro do nosso tratamento, logicamente que dependendo da necessidade do paciente, a gente também tem exercícios de fortalecimento. Isso e nisso a gente usa o Pilates. Exatamente. Que legal. A gente recomenda, né? A gente também, se por um acaso o tratamento do paciente já encerrou... preciso desse tipo de coisa, de fortalecimento. Vai lá, Toninha. Pois vai é, lá, isso mulher. por isso que eu perguntei. E aí, dentro do tratamento, a gente faz o fortalecimento muscular e muitas vezes a gente usa assim, as técnicas, os exercícios que tem no Pilates. Só que o nosso tratamento ele vai ter começo, meio e fim. A hora que finaliza o tratamento, a gente recomenda que o paciente justamente busque um estúdio de Pilates, uma academia. Alguma coisa, não? Não, somente particular. Somente particular. Porque a gente entende que justamente aquilo que a gente oferece para o paciente, por ser um atendimento individualizado e específico para cada paciente... É tudo com hora marcada? Tudo com hora marcada. Tudo com hora marcada. Então é individualidade. Cada paciente é um paciente, cada paciente é analisado a sua particularidade, a sua individualidade. E se eu for lá, você vai fazer assim, nossa, tá destroncado. Não, até isso daí a gente resolve, dá um jeito. A gente costuma brincar, a gente já teve pacientes, nós já pegamos casos de pacientes que eles literalmente chegaram carregados. Porque até mesmo para ir numa cadeira de rodas não tinha condição. Então, às vezes, o filho ou o marido pegava no colo. A gente perde a força nas pernas, doutor Matheus? O que acontece é o seguinte, geralmente, grande maioria das vezes, o paciente que perde a força na perna, quando está relacionado o problema com a coluna, é por causa de uma hérnia de disco. O que é a hérnia de disco? Ele é como se fosse o amortecedor da coluna, que quando chega uma sobrecarga nesse amortecedor, um líquidozinho que ele tem no centro do disco vaza. Esse vazar do líquido, ele comprime o nervo, na origem dele, lá na coluna. Quando esse nervo é, por exemplo, o nervo ciático, que vai da coluna até lá na ponta do pé, ele apertando o nervo entra, para falar o português claro, como se fosse num curto-circuito. Como é justamente o nervo que faz com que o músculo se movimente, que ele tenha a resposta do movimento, se tem um curto-circuito nesse nervo, o músculo não consegue contrair direito. Aí você perde a força. Entendi. Entendeu? Então tem muitos casos de pacientes que realmente não conseguem caminhar, tanto por causa da dor, quanto porque perdeu a força desse movimento. Faz a avaliação, a gente analisa o quadro, faz o tratamento e o paciente consegue voltar a andar, consegue voltar a ter força, porque a gente consegue reverter o quadro da hérnia de disco. Que legal, interessante esse negócio. Olha, não sabia que era tudo assim não, viu? Sim. Hoje nós temos um índice de reversão do quadro de hérnia de disco com o nosso tratamento, comprovado cientificamente, com artigos científicos, inclusive internacionais, publicados pela rede Dr. Hérnia, com resultado de resolução de 95,7% dos casos. Então, o paciente que chega até a Dr. Hérnia cumpre com todo o processo do tratamento da Dr. Hérnia, do começo ao fim, segue as nossas recomendações, existe uma grande probabilidade desse paciente ficar 100%. Só não melhora com o tratamento do Dr. Hérnia aquele paciente em que o corpo dele de alguma forma já não responde mais. Aí realmente às vezes esse paciente não vai ter um resultado, mas isso a gente só consegue saber depois que faz, infelizmente. Ou se ele não segue aquilo que tem que ser feito. Entendeu? Geralmente não segue, né? A maioria, né? A maioria. E mesmo às vezes o paciente que não segue ainda assim tem resultado. Mas a gente sempre recomenda, faz direitinho, porque se fizer direitinho a gente sabe que aquilo que a gente está fazendo vai dar resultado, né? Então, gente, se não der resultado, ele sabe que vocês não fizeram direito. e é até uma coisa bastante interessante, porque realmente tem como a gente saber se o paciente está fazendo ou não, porque o corpo conta. O corpo ele conta a história. Tem vários pacientes que às vezes chegam e falam: nossa, eu estou sentindo uma dorzinha assim. Mas na sessão anterior você não estava sentindo essa dor. Fez alguma coisa? Eu falei, não fiz nada não e tal. A gente falou, não, então tá bom, vamos analisar. E a gente vai fazendo os testes que a gente normalmente faz, as análises, falou,
seu corpo está desequilibrado, porque a gente consegue ver na anatomia, na nossa análise das técnicas que a gente usa, que realmente tem às vezes um desequilíbrio de movimento, um desequilíbrio de padrão de movimento do corpo. E nisso a gente consegue ver, opa, tem alguma coisa aqui. Fez alguma coisa. Pode até não ter tido a intenção de fazer, mas teve alguma coisa. Aí você vai investigando, puxa, verdade. Mateus, isso eu fiz mesmo. É lenda ou existe mesmo? A gente sempre tem uma perna mais curta que a outra. Então, na verdade aí a gente vai entrar numa seara, né, num assunto bem interessante, mas um pouco mais complexo. Porque existe a falsa perna curta, existe a perna curta verdadeira, a falsa perna curta verdadeira é bastante coisa. Sério, é bastante coisa. Mas o que acontece? Pode sim um membro ser menor do que o outro anatomicamente, ou seja, um osso é mais curto do que o outro. O lado direito, por exemplo, né, é mais compridinho do que o outro. Isso pode acontecer mesmo. Ou o contrário, né, o esquerdo ser mais comprido do que o outro. Mas isso também, uma perna mais curta do que a outra, pode ser uma adaptação do padrão de movimento. Então, só para exemplificar, a pelve, que é a famosa bacia, se tem um desequilíbrio de movimento ou de postura na bacia, pode influenciar de uma perna estar mais comprida do que a outra. Quando você faz a correção... É todo um equilibra. Conjunto, então, né? É um conjunto. Isso, por exemplo, é uma das coisas que a gente faz. Quando a gente identifica esse desequilíbrio e a gente faz a correção disso daí, às vezes a perna do paciente, que era uma mais curta do que a outra, ela fica alinhadinha. Entendi. Entendeu? É bem interessante, bem interessante. Olha, gostei, viu? Me interessei. Vai lá, Toninho, faz uma avaliação, você vai ver. Eu vou fazer uma avaliação com vocês. Vai ver. A gente vai ver tudo que está acontecendo aí contigo. Vixe, aqui preciso consertar tudo. A gente costuma brincar... A máquina está cansando. Está cansando? Tá cansando. A gente costuma brincar que quando o paciente chega lá, a gente faz um alinhamento, balanceamento, ele vai... Sai dali zerinho. Igual o balanceamento e tal. Exatamente. Tira até a mão do volante e ele vai retinho. Isso é muito bom, viu? É muito bom. Por isso que a gente tem esse resultado, por isso que já estamos aqui em Três Lagoas há quase 2 anos e tendo resultados assim fantásticos. E há bastante procura, doutor? Muita, Toninha, muita procura, não só aqui, mas no Brasil todo. Tanto é que agora, né, que nós completamos 10 anos de doutor hérnia no Brasil, nós já alcançamos a marca de 1 milhão de atendimentos no Brasil todo. E as pessoas habituam também, né? Sim. Elas vão... As pessoas vão entendendo que assim como a gente precisa fazer, por exemplo, um check-up todo ano para saber se o coração está bem, se o pulmão está bem, e a gente vai ali no cardiologista, no pneumologista, faz alguns exames clínicos, a gente precisa ter isso também com a nossa coluna. Uhum. Por quê? Porque é muito mais barato e rápido você prevenir do que você remediar. Então, uma pessoa que às vezes, por exemplo, vai fazer ali o seu acompanhamento anual de check-up, vai lá no cardiologista, ele começa a ver uma alteração de pressão, ou às vezes alguma alteração de batimento cardíaco ali, já entra com uma mudança alimentar na nutricionista, alguma coisa do tipo, você preveniu. Vai ser mais barato do que ter um infarto lá na frente. Sim, né? A mesma coisa na coluna. Você prevenir um problema de coluna é mais rápido e barato do que ter um problema de coluna. Lógico, e fazendo esse tipo de coisa já vai ajudar bastante o teu organismo a se... Sem dúvida, sem dúvida. Só como aqui é um programa que abrange bastante coisa, né? Só para você ter uma ideia, o nosso tratamento hoje foi feito um cálculo que aquilo que os nossos pacientes investiram na saúde deles e tiveram o resultado de não sentir dor, não ser internado, por exemplo, não precisar passar por uma cirurgia de coluna, gerou mais de 1 bilhão, com B, 1 bilhão de economia no Sistema Único de Saúde. O SUS economizou mais de 1 bilhão de reais por causa do nosso tratamento. Então ele não te agradece. Mas nós que somos pagadores de impostos agradecemos, né? Porque eles queriam recolher isso aí. Mas aí a gente acaba economizando nisso. Então, quando a gente busca esse tipo de coisa, a gente está economizando com os nossos impostos, né, nesse caso, e está cuidando da nossa saúde.
Entende? Certeza. Ah, gostei desse negócio aí. Eu vou fazer uma... Maravilha. Já vou avisar a Priscila lá, nossa secretária, para agendar uma consulta para você. Marciane vai marcar para mim. Maravilha. Tá bom? Tá bom, com certeza. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente, viu, Tominha? Nossa, adorei esse nosso bate-papo. Legal. Que a gente possa voltar aí para esclarecer algumas outras dúvidas também, uma outra oportunidade dos ouvintes, alguma coisa assim. E vocês, gente, pode também perguntar alguma coisa que vocês queiram, viu? Sem problema, nós estamos aqui para isso também, para conversar, para esclarecer, porque às vezes a pessoa não já tem uma dúvida agora, que às vezes surgiu. E pra gente é tranquilo da gente responder, querendo ou não, quanto mais segurança as pessoas tiverem de que é possível solucionar os problemas delas, melhor é. É isso aí. Obrigada, viu, doutor Matheus? Eu que agradeço. Uma graça. Vamos ao intervalo em comercial, volto já já.